Muito bem, podemos retomar? Sim. Gisele, estás aí? Conseguiste ingressar? Muito bem. Então, nós falamos que existem as relações de parentesco natural ou civil. A natural é consanguínea, civil de outras origens. Agora nós vamos ver como é que se faz a contagem das linhas e do parentesco. Esse ponto da matéria é extremamente importante para o direito das sucessões, para o semestre que vem para vocês. Essa contagem aqui ela é que define justamente o direito de herança, então essa é a maior importância de todas. Mas também do ponto de vista processual, por exemplo, quando se fala em impedimento de testemunhas por relações de parentesco, do ponto de vista obrigacional, quando se fala do impedimento também das testemunhas de um contrato em razão do grau de parentesco e assim por diante, né? Então, é extremamente importante que vocês saibam fazer a contagem. A contagem é, na verdade, muito simples. Nós temos a chamada linha reta e a linha colateral. Na linha reta, nós temos sempre uma pessoa descendente direto da outra. Uma pessoa descende da outra, que descende da outra, que descende da outra, que descende da outra, e assim por diante. Então, a linha reta ela se forma sempre em que há uma relação direta entre elas. Por exemplo, uma pessoa tem um filho, que tem um filho, que tem um filho, que tem um filho, que tem um filho. Uma pessoa que tem um pai, e esse outro tem outro pai, que tem outro pai, que tem outro pai. Essas são as relações de descendência reta. Por isso que nós chamamos de linha reta, porque um descende do outro diretamente. Então, eu em relação ao meu filho, entre eu e ele, nós temos a diferença de apenas uma geração. Então, meu filho é meu parente na linha reta em primeiro grau, porque é só uma geração. Lógico, eu posso acrescentar dizendo que ele é meu descendente e eu sou ascendente dele, é verdade, mas isso aí não é tão importante. O importante é a contagem desse grau. Eu, em relação ao meu neto, nós temos duas gerações. Então, eu sou parente na linha reta em segundo grau. Por que linha reta? Porque ele descende do meu filho, que descende de mim, certo? A mesma coisa em relação à minha linha ascendente, minha linha reta ascendente. O meu pai é uma geração, então é linha reta primeiro grau. O avô, linha reta segundo grau, duas gerações. O bisavô, linha reta terceiro grau. Tataravô, quarto grau. Tetravô, quinto grau. E assim por diante. Então, a linha reta ela não tem limitação nenhuma de grau de parentesco. É meu parente na linha reta em qualquer grau, qualquer pessoa que tenha descendência ou ascendência direta será meu parente na linha reta de qualquer maneira, certo? Então pense comigo assim, eu descubro que um antepassado meu deixou um terreno abandonado, que ninguém tomou posse, que ninguém reivindicou, que ninguém fez o capião, lá não sei aonde, certo? Aqui em Porto Alegre, lá na Zona Sul. Muito bem, então o que eu posso fazer? Eu posso ingressar com o inventário e obter esse terreno por herança, mesmo sendo parente em sexto grau na linha reta, sétimo grau? Sim. Como não há relação, não há limitação na relação de parentesco na linha reta, então eu posso tranquilamente me considerar herdeiro, comprovar essa minha descendência e obter esse bem como herança para mim. Então, na linha reta, não há limitação de grau e um descende do outro diretamente, certo? Na linha colateral, já não ocorre essa descendência direta. Entre eu e meu parente colateral, nós temos algum ascendente comum, pelo menos um. Podemos ter vários, mas pelo menos um ascendente comum nós temos. Mas não há descendência direta. É o caso, por exemplo, do meu irmão. Meu irmão, nós temos os nossos pais como ascendentes comuns, mas eu não tenho descendência e nem ascendência em relação a ele. Então, ele é parente na linha colateral, porque ele tem um ascendente comum comigo, certo? Mas não descende de mim, então é a linha colateral, certo?
Então, o meu irmão é linha colateral segundo grau. Por que segundo grau? Porque para chegar nele, eu tenho que ir até a geração dos meus pais e depois descer até a geração dele. São 2 gerações. Então, imagine essa circunstância, um casal com 2 filhos, então o parentesco de um filho em relação ao outro filho, em relação aos irmãos, ele tem que ir a contagem até o ascendente comum e depois descer até o segundo investigado. E por isso que nós temos, então, de um irmão até o ascendente e depois desce a outro irmão. Por isso, 1 grau, 2 graus. A linha colateral não existe de primeiro grau, justamente porque não descende um do outro. Então, o menor parentesco na linha colateral é o de segundo grau, que é o dos irmãos. O de terceiro grau é o parentesco entre tios e sobrinhos. Imagina o seguinte, eu vou até os meus pais, uma geração. Depois vou até meu irmão, segunda geração. Depois vou até meu sobrinho, terceira geração. Linha colateral, terceiro grau. A mesma coisa na contagem do meu sobrinho. Meu sobrinho sobe até o pai ou a mãe dele, uma geração, até os avós dele, segunda geração, que são os ascendentes comuns comigo, e depois descem até eu, que sou investigado, terceira geração. Então, sobrinhos e tios são parentes na linha colateral de terceiro grau. Já os de quarto grau são os primos e também os sobrinhos, netos e tios avós. Então, pensem nos primos, né? O que é filho do seu tio. Então, você sobe até seus pais, sobe até seus avós, segundo, desce até seus tios, terceiro, e desce até seu primo, quarto grau. Compreenderam o que eu quero dizer? Você está investigando você e seu primo. Então, você sobe até os seus pais, sobe até seus avós, depois vai até os seus tios e depois desce até o outro que está sendo investigado. 4 graus. Então, 4 gerações, 4 graus. Então, os primos são parentes da linha colateral de quarto grau. Os sobrinhos, netos e tios avós funcionam da mesma forma. Quer dizer, o tio-avô é o irmão do seu avô. Então, você, para subir até seu avô, você conta 3 graus, certo? Conta seu pai, o seu avô e depois o seu tio-avô. Quer dizer, você vai ter a contagem... Uma pena que a gente não tem quadro aqui, né? Mas a contagem seria mais ou menos essa. Você investiga o seu tio-avô, que é o irmão do seu avô, vai até o seu bisavô, vem até o seu avô, vai até seu pai e depois vai até você. Aí você tem os 4 graus. Então, irmãos, linha colateral, segundo grau, começa por aí, não tem primeiro grau na linha colateral. Os tios e sobrinhos são de terceiro grau, e os de quarto grau são os primos e também os sobrinhos, netos e tios avós. A linha colateral não existe além do quarto grau. Os graus vão até o quarto. Não existe linha colateral de quinto grau. Seria, por exemplo, o filho do seu primo. O filho do seu primo, que seria um quinto grau, esse não é parente. Não tem nenhuma relação de parentesco, não tem direito de herança, por exemplo, não tem direito a nada porque simplesmente não é parente seu, certo? Então, sempre a contagem de graus se faz buscando, na linha colateral, se faz buscando o ascendente comum até descer ao outro que está sendo investigado, certo? No parentesco por afinidade, que eu referi para vocês, que era decorrente do casamento ou da união estável, nesse parentesco por afinidade, nós temos também uma limitação e algumas restrições. A limitação eu já mencionei, mas repito aqui. Na linha reta, você não tem limitação nenhuma no parentesco por afinidade. Você é parente dos filhos, dos netos, dos bisnetos, do seu cônjuge ou companheiro, dos avós, dos pais, dos bisavós, do seu cônjuge ou companheiro. Mas na linha colateral, você só é parente de segundo grau, só é parente dos cunhados, do seu cônjuge, dos irmãos, melhor. Você só é parente dos irmãos do seu cônjuge ou companheiro. Você não é parente dos tios do seu cônjuge, dos sobrinhos do seu cônjuge, dos primos do seu cônjuge. Esse parentesco não existe. O parentesco na linha
por afinidade, ou no parentesco, por afinidade na linha colateral, é restrito ao segundo grau, certo? Estou até anotando aqui para dizer para vocês. Muito bem. Quando esse casamento se dissolve, quando ocorre o divórcio, ou quando essa união estável termina, essa relação de parentesco por afinidade na linha reta permanece, mesmo após o divórcio e mesmo após a dissolução da união estável, o parentesco na linha reta por afinidade permanece intacto. Você continua parente dos seus enteados, você continua parente dos seus sogros, certo? Esse parentesco nunca termina. É justamente por isso que há o impedimento para o casamento decorrente desse parentesco. Exatamente para que você não se divorcie do seu cônjuge para casar, por exemplo, com o seu enteado ou sua enteada. Então, na linha reta, o parentesco por afinidade é permanente, é eterno, nunca se termina. Já o parentesco por afinidade na linha colateral, esse se termina com o fim do casamento ou fim da união. Portanto, é um parentesco completamente inútil, né? Porque durante o casamento ou a união ele não produz efeito nenhum, e depois do fim do casamento ou do fim da união estável, ele deixa de existir. Então, parentesco na linha colateral por afinidade se termina quando termina o casamento ou quando termina a união. Significa que você, uma vez divorciado, poderá sim casar com seu cunhado ou cunhada, assim como poderá formar uma união estável com seu cunhado ou sua cunhada, sem nenhum problema algum. Compreendido isso, gente? Muito bem. Então, no parentesco por afinidade, a linha reta permanece mesmo após a dissolução da relação, mas a linha colateral, ela termina com o fim do casamento ou da união estável.